Renato Paiva vai deixar o Bahia? Renato Paiva vai ser demitido do Bahia? Essa talvez seja a grande pergunta, talvez seja a resposta que todo torcedor do Bahia, né, quer saber. Saiu notícias na imprensa de que o Bahia estaria negociando com o Rogério Ceni, ex-treinador de São Paulo, Flamengo e Fortaleza. Os resultados do Bahia no Campeonato Brasileiro assustam até aqui. Né? Após 17 rodadas, o Bahia soma apenas 15 pontos. Né? O Bahia soma apenas 15 pontos e desde a 16ª rodada, o Bahia entrou na zona de rebaixamento. Ou seja, o Bahia é a primeira equipe, né, que abre a zona de rebaixamento. 17º colocado com 15 pontos. Geralmente, uma equipe para permanecer na Série A, ela necessita de 45 pontos para ter segurança, né, de ficar na elite do futebol nacional. Contudo, a gente sabe que em algumas temporadas, pouquíssimas é verdade, 39 pontos é o suficiente. De todo modo, é uma certeza, né? De todo modo, uma certeza. O Bahia precisa dobrar o seu aproveitamento para permanecer na Série A. Se o Bahia conseguiu 15 pontos em 17 rodadas, o Bahia precisaria ir de aproximadamente 30 pontos, né, nos próximos 21 jogos, né, sendo que 11 jogos serão em casa, na Arena Fonte Nova, e 10 jogos fora de casa como visitante. Então, a pergunta, nesse caso, chega ao treinador. O Renato Paiva vai conseguir dobrar o seu aproveitamento no Brasileirão? Até aqui, o Renato Paiva não tem sinalizado até aqui a possibilidade de melhorar, né, o rendimento do Esporte Clube Bahia. Né? O time não consegue engrenar, mesmo com as contratações. Né? O Bahia teve aquela primeira leva de contratações no início da temporada, depois uma segunda, né, leva de contratações, algumas peças. E por último, agora nessa janela de meio de temporada, o Bahia já se reforçou, né, com 5 atletas, podendo ainda chegar mais reforços. Só que nessa janela também, de meio de temporada, surgiu algo novo. Né? Antes havia saído o Daniel, né, que retornou ao Fluminense, mas agora, nos últimos dias, Arthur Salles, né, atacante que chegou emprestado ao Bahia, e o Juaner Chaves, né, sai do Bahia. O Juaner Chaves foi a maior contratação da história do Esporte Clube Bahia, retorna, né, emprestado a seu ex-clube, o Independente Del Valle, ou seja, o Bahia empresta um jogador para a sua zona de conforto. Ele retorna para a sua equipe antiga, para o seu país onde ele está acostumado, para um futebol onde ele está adaptado. Se o problema do Ana Chaves é de adaptação, tem um vídeo que a gente fala sobre isso, eu vou deixar o link aqui em cima. Eu acho que o Bahia errou. Por que não o Bahia, então, não fez um acordo com o esporte, né? Emprestado o Rony Chaves para o esporte e antecipado a chegada de Juba. Né? Seria muito mais útil, né? Porque o esporte teria um jogador para fazer ali a reposição, para jogar na ala esquerda, e o Bahia teria o Luciano Juba, que já tem pré-contrato com o Bahia. Poderia ter pensado, faltou essa possibilidade. Né? O Bahia poderia ter sido mais, ter se articulado melhor no mercado, ter sido mais criativo. Mas então vamos lá, vamos ao que interessa, que é o Renato Paiva. Né? O Renato Paiva já teve um turno praticamente, né? Faltam 2 partidas para o Renato Paiva ter à sua disposição um turno de Campeonato Brasileiro, o que é muito tempo. Né? O que para os padrões do futebol brasileiro é muito tempo. Muito se fala, né, da filosofia, que a filosofia do City não é essa. Mas, para você alcançar, para você realizar, para você ser coerente com a sua filosofia, você também não pode fechar os olhos. Se não está dando certo, se não está dando certo, tem que mudar. Por exemplo, o Grupo City entendeu, mesmo tendo a sua filosofia de contratar jovens talentos como é o Rony Chaves, mas nitidamente não vinha desempenhando bem, né? Se o Grupo City concordou em reemprestá-lo, né,
ao Independente Del Valle é porque entendeu que não, que o mesmo não estava tendo o rendimento esperado. Então, portanto, foi emprestado. Então, o City, por conta disso, não perdeu a sua filosofia, mas entendeu que o jogador precisa de novos ares, novos desafios para, quem sabe, retornar em outro período ao Bahia, né? E dar certo, porque até agora não deu essa sinalização que poderia vingar no Bahia. Voltando à questão do treinador, né, eu acho que não é questão mais de filosofia, é questão mesmo de resultado. O Grupo City, se avaliar o trabalho do Renato Paiva, certamente não há condição de permanecer. E essas mudanças, né, da saída dos jogadores pode sinalizar, na minha opinião, uma queda do Renato Paiva, porque eu acredito que o Grupo City, quando empresta agora o Juan Chaves, quando libera a saída do Arthur Salles, o Grupo City entende que já foi possível fazer uma avaliação. E se foi possível avaliar a saída do Chaves, do Arthur Salles, do Daniel, né, e outros que foram dispensados pelo Bahia, acredito também que o Grupo City já pode, a essa altura, identificar que o Renato Paiva não deu certo nesse momento. Quem sabe um outro período, em outro tempo, o Renato Paiva poderia retornar ao Bahia. Mas nesse momento está ficando cada vez mais claro, pelo menos para mim, está ficando muito mais nítido que o Renato Paiva, nesse momento, não está pronto, né, para treinar o Sport Clube Bahia. Nesse momento, né, de 2023, o Renato Paiva não está pronto para atuar no futebol brasileiro. É muito nítido que o Renato Paiva ainda não se deu conta da importância do Campeonato Brasileiro, da competitividade do Campeonato Brasileiro. Então, portanto, na minha opinião, o Bahia precisa abrir o olho, precisa mudar. Né? Os indícios de resultado, né? O que é a realidade, apontam para uma mudança. Os indícios que começam a surgir da imprensa que o Rogério Ceni teria sido sondado também aponta na mesma direção. Então eu acredito que não há mais clima, não há mais condição para o Renato Paiva permanecer. Acredito que em breve vai chegar a notícia de uma eventual saída do Renato Paiva. Só falta saber se ele irá pedir demissão ou se será demitido. Mas a verdade é que está cada vez mais próxima a saída do Renato Paiva. Os resultados, o desempenho, né, todo o cenário, está tudo favorável a uma demissão. Né? Uma permanência do Renato Paiva, eu diria que seria quase que um milagre. Seria o Bahia pagar para ver. E acredito que o Bahia não queira jogar fora mais uma temporada, né? Porque seria trágico o Bahia retornar à Série B, perder mais uma temporada e depois perder a próxima temporada, porque nesse caso o Bahia jogaria, em tese, uma temporada 2024 na Série B e 2025 seria uma readaptação à Série A. Ou seja, o Bahia ficaria aí mais 2 anos de novo distante do alto nível, né? Porque quando você passa um ano da Série B, você perde contato com a competitividade da Série A. Então, acho que se o Bahia pensar bem, não há motivos para permanecer com o Renato Paiva nesse momento. Um dia ele pode retornar, mas nesse momento eu acho que o Bahia tem que agir rápido. Eu acho que agora o Bahia precisa trazer jogadores não para compor elenco, né? Eu acho que se o Bahia ainda pensa em trazer alguém, tinha que trazer alguém de impacto para decidir, alguém de definição, alguém de abalar mesmo o mercado. E no caso do treinador também, acho que o Bahia precisa trazer alguém que seja capaz de dar uma resposta muito mais rápida, porque entramos agora no mês de agosto, né? Já o 8º mês da temporada e a gente vê o Bahia se arrastando. O mesmo Bahia que deu o vexame na Copa do Nordeste, que desde a primeira rodada, quando perdeu para o Sampaio Corrêa, era nítido ali que o Bahia teria dificuldades na Copa do Nordeste, depois confirmada com a derrota para o Fortaleza, com a derrota para o Sport, está muito nítido que o Bahia teria essa dificuldade no Brasileirão. O Renato Paiva, à época, falava que teria tempo para corrigir. Não corrigiu. Já se passaram 17 rodadas. Restam 21, né? Terá um jogo de domingo, no final de semana, um jogo contra o América Mineiro, que também está na zona de rebaixamento, um jogo perigoso,
É um jogo muito perigoso. O América Mineiro, eu diria que fora de casa, é uma equipe que oferece riscos, é uma equipe que se fecha bem e tem um contra-ataque perigoso. Então, o Bahia, na minha opinião, vai se arriscar em mais uma partida. Se eu tivesse, se fosse eu quem definisse pelo futuro do Paiva, eu opinaria pela demissão, né? Nada contra o profissional, nada contra a pessoa. Mas o desempenho não é bom, infelizmente, eu não continuaria. Mas e você? Qual a sua opinião? Você demitiria o Renato Paiva ou apostaria? Esperaria o primeiro turno ou esperaria que o mesmo concluísse a temporada? Deixe sua opinião aqui embaixo, é muito importante nos comentários, né, a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo falando sobre a eventual saída do Renato Paiva. Não há clima, não há cenário, não há resultado que faça jus à permanência do Renato Paiva no Bahia neste momento. Então, se você chegou ao nosso vídeo, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva e lembre-se, canal 2-1, aqui não tem empate. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.